Mas, aqui vem a parte triste. Canha não reagiu. Ela estava indiferente. Mesmo com as mudanças de Firum, nada parecia mexer com ela. Ela não estava mais apaixonada. Todo o desejo por ele havia desaparecido, e, com isso, ela começou a pensar em se divorciar, principalmente porque estava se imaginando com Pish, o cunhado que ela agora via como irresistível, mais bonito, mais poderoso e, sem dúvida, mais excitante. E aí, pessoal? Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, a gente vai contar uma história que vai chocar vocês. Uma daquelas que realmente faz você pensar sobre o que pode acontecer na vida real. E a trama vem direto de Kampot, no Camboja. O enredo gira em torno de uma esposa que desenvolve uma obsessão intensa por seu cunhado, um cara jovem e bonito. Ela acaba fazendo de tudo para transformar essa obsessão em algo real. Mas como vocês podem imaginar, as coisas saem totalmente do controle, resultando em uma situação realmente terrível. Então, o que exatamente aconteceu por lá? Vamos explorar essa história com mais detalhes e ver como tudo se desenrolou. Fiquem com a gente. Antes de a gente mergulhar na história de hoje, já aproveita para curtir, comentar e se inscrever no canal. E, claro, compartilha com seus amigos, porque quanto mais, melhor, né? Agora sim, vamos ao que interessa. A história de hoje é sobre uma mulher chamada Canha, nascida em 1980. Ela trabalhava como contadora e também estava envolvida em uma instituição financeira, algo como um banco popular. Em 2008, Canha conheceu Firum, um cara 5 anos mais novo que ela. Eles logo se deram super bem e no final de 2009, resolveram se casar. O casamento parecia ser aquele conto de fadas, sabe? Feliz, sem grandes problemas. Em 2011, tiveram um filho, e em 2014, uma filha. A família morava em Kampot, uma cidade no Camboja, e de fora, parecia que tudo estava indo muito bem. Firum trabalhava como programador em uma empresa de tecnologia e até tinha um escritório no centro da cidade. Depois que o segundo filho nasceu, ele passou a trabalhar em casa, já que o trabalho dele podia ser feito de qualquer lugar com uma boa conexão à internet. Mas, como a gente bem sabe, as coisas nem sempre são tão perfeitas quanto parecem. Depois do nascimento da filha, o relacionamento de Canha e Firum começou a desandar. Ela começou a adotar uns hábitos nada legais: beber, jogar e passar mais tempo fora de casa, saindo para bares com amigos. Começou a pedir dinheiro para o marido com mais frequência, alegando que seu salário estava atrasado por conta de uns problemas no trabalho. Porém, Firum começou a ficar desconfiado. Seus colegas de trabalho perguntavam sempre sobre ela, e até cobradores de dívidas apareceram na porta de casa, dizendo que Canha estava devendo. Firum, mesmo desconfiado, não acreditava muito nela. Toda vez que ele questionava, Canha dava uma desculpa, dizendo que era só um mal-entendido. Ela explicava que os cobradores estavam atrás de um amigo dela que devia dinheiro a ela, mas tinha fugido, deixando Canha como fiadora. Só que quanto mais o tempo passava, mais Firum se preocupava. O comportamento de Canha só piorava, ela bebia mais, jogava mais, e, embora ele desconfiasse de algo errado com as finanças dela, ele não conseguia encontrar coragem para confrontá-la. Canha tinha um temperamento explosivo e era muito rápida para começar brigas. Em 2015, a história toma um outro rumo. O irmão mais novo de Firum, o Pish, perdeu sua esposa em um acidente de trabalho. Pish não tinha filhos, mas a esposa dele era de uma família rica e deixou uma herança considerável para ele. Pish era mais novo que Canha e, com o tempo, ela começou a reparar mais nele. Canha, que não tinha medo de se arriscar, começou a mandar mensagens de texto para Pish, perguntando como ele estava. No começo, Pish respondia de forma casual, mas as mensagens de Canha logo começaram a ficar um pouco mais pessoais, bem além de uma conversa comum. A partir disso, Pish decidiu parar de responder. Agora, um detalhe importante. Pish e Canha haviam estudado na mesma faculdade, e Canha sempre achou Pish muito mais bonito do que seu próprio marido, Firum. Segundo ela,
Pish tinha um corpo muito mais sarado e um rosto de parar o trânsito. Canha achava que qualquer mulher que o visse ficaria encantada e com vontade de sair com ele. Mas, o que realmente chamou sua atenção foi o fato de que, depois de perder a esposa, Pish ficou ainda mais bonito. Era como se a atração dele tivesse se multiplicado de uma hora para outra. E aí, Canha se viu mais atraída por ele do que nunca. Enquanto isso, o casamento de Canha com Firum estava cada vez mais desgastado. Ele passava pouco tempo em casa e, quando estava, parecia sempre cansado, exausto. Canha começou a achar que ele estava sem graça, sem energia, e, sinceramente, já não o via mais como o homem atraente de antes. Então, claro, ela começou a se entediar. E foi aí que as visitas à casa de Pish começaram a se tornar mais frequentes. Canha dizia a Firum que estava só indo ver como ele estava, mas não demorou para ficar claro que ela estava passando muito mais tempo com o cunhado do que com o marido. O problema é que Firum não estava nada confortável com isso. Não parecia certo para ele que a cunhada, casada, aparecesse o tempo todo na casa dele, ainda mais depois da morte da esposa de Pish. Por fim, Pish conversou com Firum sobre o que estava acontecendo e sugeriu que ele dedicasse mais tempo a Canha, que deixasse o trabalho de lado um pouco e mostrasse a ela que se importava. Firum, com medo de perder sua esposa, decidiu mudar. Começou a chegar mais cedo em casa, a ser mais carinhoso com ela e até a levar seus lanches preferidos. Mas, aqui vem a parte triste. Canha não reagiu. Ela estava indiferente. Mesmo com as mudanças de Firum, nada parecia mexer com ela. Ela não estava mais apaixonada. Todo o desejo por ele havia desaparecido, e, com isso, ela começou a pensar em se divorciar, principalmente porque estava se imaginando com Pish, o cunhado que ela agora via como irresistível, mais bonito, mais poderoso e, sem dúvida, mais excitante. A obsessão de Canha por Pish só aumentava. Sempre que Pish saía para trabalhar, ela não conseguia deixar de reparar em tudo, no jeito dele, na maneira como se comportava. Ela o observava com atenção, como se ele estivesse silenciosamente convidando-a para começar uma nova vida com ele. E Canha, bem, ela não conseguia mais resistir. Só de pensar nele, já sentia uma agitação, como se seu corpo todo respondesse à presença dele. Ela começou a conversar com as amigas, perguntando o que achavam de ela se casar com o cunhado, caso se divorciasse de Firum. A maioria das amigas disse que até seria possível, mas que isso traria um grande escândalo para a família. Elas também disseram que a cunhada provavelmente recusaria a proposta, a menos que o marido morresse antes. Algo do tipo só se for viúva, como elas mesmas comentaram. Os amigos de Canha, por outro lado, disseram que, de acordo com a religião dela, não haveria problema em se casar com o cunhado se o marido já estivesse morto ou se o casamento tivesse acabado de forma oficial. Canha pensou muito sobre isso, e quanto mais refletia, mais se convencia de que não havia nada de errado em seu desejo de casar com Pish. Começou até a pesquisar na internet se seria permitido, segundo sua fé, casar com o cunhado. Quanto mais ela lia, mais se convencia de que isso era, de fato, aceitável. Mas ela pensou, se Firum ainda estivesse vivo, Pish provavelmente nunca pensaria em se casar com ela. Seria estranho demais. Então, uma ideia começou a surgir na cabeça dela. E se Firum não estivesse mais por perto? Se ele desaparecesse da sua vida, ela poderia finalmente ficar com Pish, sem nenhum obstáculo. Então, ela começou a pesquisar mais. Passou horas na internet lendo sobre como se livrar de alguém, como não deixar rastros, como fazer um corpo desaparecer. Tudo o que fosse necessário para alcançar o que ela queria sem que ninguém soubesse. Enquanto isso, em casa, as coisas estavam fugindo do controle. Os cobradores de dívidas continuavam aparecendo e o problema do vício em jogos de Canha não melhorava. As pessoas estavam sempre na porta, exigindo o pagamento do dinheiro que ela devia. Isso deixava Firum cada vez mais nervoso. Um dia, ele decidiu ligar para o escritório de Canha para tentar entender o que estava acontecendo. Ele já tinha ouvido alguns rumores e estava desesperado por respostas.
Perguntou se era verdade que ela estava devendo dinheiro e se realmente estava sendo usada como garantia para alguma dívida. E também queria saber se a empresa estava passando por dificuldades financeiras, por causa dos atrasos no salário dela. A resposta que ele recebeu o deixou chocado. O escritório informou que Canha havia sido demitida há 2 meses por desviar fundos da empresa e enganar clientes. Disseram que ela tinha que devolver o dinheiro que havia roubado. Essa revelação foi um golpe para Firum. Ele não fazia ideia da gravidade da situação financeira de Canha, e isso fez com que ele percebesse o quanto ele não conhecia sua própria esposa. Firum ficou completamente chocado quando descobriu a verdade. Ele estava tão atordoado que não conseguia nem pensar direito. Aconteceu assim: na manhã de 23 de julho de 2016, por volta das 10 horas, Canha chegou em casa e deu de cara com seu marido esperando por ela na cama. Firum, tentando quebrar o clima, fez uma piada sobre o fato de que eles não tinham intimidade há quase 1 ano. Mas Canha, cansada, o ignorou, dizendo que estava exausta do trabalho. Foi quando as coisas realmente começaram a esquentar. De repente, sem mais nem menos, Canha surtou. Ela o acusou de ter sido demitido do emprego 2 meses antes por desvio de dinheiro. E foi aí que a situação saiu de controle. Sentindo-se encurralada e exposta, Canha perdeu a calma. Ela gritou com ele, xingando-o por falar demais, e partiu para a agressão. Ela correu para a sala de estar, com Firum atrás, e a discussão, que já estava tensa, virou uma briga física. Num acesso de raiva, Canha agarrou Firum pelo pescoço e apertou com força. Mas Firum, no limite, não aguentou mais e revidou, acertando um golpe nela. Agora completamente fora de si, Canha correu até a cozinha, pegou uma faca de frutas e voltou para atacá-lo. Ela bateu na cabeça dele várias vezes até que ele ficasse caído, inconsciente. E foi aí que ela pensou: agora é a hora. Com Firum imóvel, ela decidiu colocar em prática seu plano de fazer o marido desaparecer. Ela queria se casar com Pish, e achava que essa era a única maneira de concretizar isso. Arrastou o corpo de Firum até o Jardim dos Fundos, pegou um saco de lixo grande e colocou ele lá dentro. Com uma enxada, começou a cavar um buraco, não muito fundo, só o suficiente para esconder o corpo. Mas quando estava quase terminando, Firum se mexeu. Ele gemeu e chamou o nome dela. Canha congelou, completamente em pânico. Rapidamente, ela cobriu o buraco com terra, tentando esconder tudo e torcendo para que ninguém percebesse o que havia feito. O que ela não sabia é que Firum já havia contado tudo para os pais. O vício em jogos, as dívidas, e até como Canha estava se aproximando de Pish. Ele havia dito como se sentia desconfortável com os elogios constantes que ela fazia ao irmão. Quando Firum desapareceu, seus pais começaram a ficar preocupados e decidiram denunciar a polícia. Eles também compartilharam as suspeitas sobre o comportamento de Canha e suas dívidas. No começo, Canha tentou inventar histórias. Primeiro, disse que Firum estava fora da cidade a trabalho. Depois, mudou a versão, dizendo que ele estava em um evento com um amigo de faculdade. Mas a família não comprou essa versão. Eles sabiam que algo estava errado, porque Firum nunca sumia sem ao menos dar um sinal de vida. Mesmo quando estava fora, ele sempre mandava uma mensagem. E, mais importante, sempre deixava as crianças com a mãe ou pedia orações se ficasse fora por um tempo. Desta vez, não houve nada disso. A falta de comunicação fez com que a família ficasse alarmada. 2 dias depois, a polícia decidiu fazer uma busca na casa de Canha. E foi aí que descobriram algo estranho. Um monte de terra no quintal, como se tivesse sido cavado recentemente. Com uma máquina de raspagem, encontraram o corpo de Firum enterrado no buraco raso. Além disso, encontraram manchas vermelhas na parede, que batiam com os ferimentos de faca que ele havia sofrido. Quando a polícia a confrontou, Canha não tinha o que dizer. Ela simplesmente ficou em silêncio. Conforme a investigação ia avançando, as provas contra Canha só se acumulavam. Encontraram vestígios de sangue de Firum nas paredes e no sofá da casa, mas o que realmente pegou foi o histórico de pesquisas de Canha.
A polícia descobriu no Google Buscas como se livrar de alguém sem ser pego, como se casar com a cunhada e melhores lugares para matar alguém. Até mesmo pesquisas sobre como forjar o desaparecimento de Firum para parecer que ele teria tirado a própria vida. Ficou claro que ela vinha planejando tudo isso há um bom tempo. Além disso, encontraram apenas o DNA e as impressões digitais dela por toda a casa, o que não deixou espaço para dúvidas. Sem saída, Kanya acabou confessando. Ela explicou que matou Firum porque o amor por ele simplesmente havia desaparecido. Ela estava completamente obcecada por Pish, o cunhado, e essa paixão tomou conta dela. Não dava mais para negar. Cada vez que Pish a visitava, ela não conseguia controlar seus sentimentos. A forma como ele se comportava, seu corpo musculoso e até seu pomo de Adão a deixavam louca. Kanya revelou que, além de ser obcecada por Pish, viu nele uma chance de garantir um futuro melhor. Afinal, ele havia herdado uma boa fortuna de sua falecida esposa, o que poderia ajudar a cobrir as dívidas que ela havia acumulado com seu vício em jogos de azar. Para piorar, descobriu-se que Kanya, que se dizia consultora financeira, enganou pelo menos 34 clientes. Todos acabaram a denunciando à polícia por fraude. Um desses clientes até perdeu sua casa, que foi hipotecada por Kanya, que usou o dinheiro para cobrir suas dívidas. Isso resultou no despejo desse cliente. A polícia ainda descobriu que Kanya desviou um total de 3 bilhões de réis de seus clientes, sem contar o dinheiro que ela roubou de sua cunhada e de seu sogro, que nunca foi totalmente rastreado. No Tribunal Superior de Kampot, durante seu julgamento, Kanya tentou reduzir sua pena confessando seus crimes. E aí veio o detalhe mais chocante. Firum ainda estava vivo quando ela o enterrou na cova rasa, dentro do saco de lixo. Médicos confirmaram que ele morreu por asfixia, ou seja, foi enterrado vivo. Em abril de 2017, Kanya foi condenada a 25 anos de prisão pelo assassinato de Firum. Depois, em agosto de 2018, teve seu julgamento pelos crimes de fraude. Para tentar pagar parte da dívida, seu pai teve que vender a casa e as terras agrícolas do vilarejo, mas ainda faltava muito. No final das contas, Kanya recebeu uma sentença adicional de 5 anos por fraude e desvio de dinheiro. Os pais de Firum ganharam a custódia dos 2 filhos, e para sempre, Kanya foi proibida de vê-los. Que lições podemos aprender com essa história?